Lição 10 da Escola Dominical, chegando aqui no canal Denis Pereira Oficial. Para você que está em festa, o nosso canal, porque esta semana nós alcançamos aí a marca de 1 milhão de visualizações. São 1 milhão de pessoas sendo impactadas, transformadas, alcançadas com a palavra de Deus através do nosso conteúdo da Escola Dominical, sobre liderança, relacionamentos. E eu quero dividir a minha alegria com vocês, principalmente professores da Escola Dominical, líderes de departamentos, que nos assistem aqui toda semana. Esta comemoração é para vocês também. Que Deus continue abençoando e que vocês continuem conosco por aqui, se inscrevendo no canal. Se você ainda não está inscrito, faça parte. Nós estamos chegando a quase 20 mil inscritos, e aí a comemoração vai ser dupla, tá certo? Faça parte de uma comunidade já de quase 20 mil pessoas inscritas e que semanalmente são alcançadas através do nosso conteúdo. Inscreva-se, porque o YouTube funciona assim. São muitos vídeos, muitos canais todos os dias, então ele funciona por meio de interação. Quanto mais interação no canal, mais ele divulga esse canal. Ele não divulga para todo mundo, ele divulga quando há interação de quem assiste. Então é importante você assistir o vídeo, é importante você clicar no joinha, é muito importante você se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. Comenta também o vídeo, fale da aula, como está a situação aí na sua cidade. Está em lockdown? Eu estou falando aqui de Campinas, São Paulo. Aqui está em lockdown, tudo fechado, os cultos agora só online, tá certo? Fale para nós nos comentários. Essa interatividade nos aproxima e também mostra a relevância do nosso conteúdo para o YouTube, e o YouTube divulga para muito mais pessoas. Eu conto com vocês. Estamos então chegando aqui com a lição 10 para a Escola Dominical. Você sabe que aqui nós temos as aulas, as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Por isso é muito importante você compartilhar no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Tem muitos professores precisando de ajuda, e nesse tempo de aulas online, de cultos online, sem poder estarmos presentes ali na igreja, estas aulas é um suporte não só para os professores, mas para os seus alunos também. Vamos então à lição 10 da Escola Dominical. Jesus e a oração do Pai Nosso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Traduzindo, você ora em secreto, Deus te recompensa publicamente. Oração fala de secreto, ok? A oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus na direção de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa caminhada cristã, tá? Então, aqui Jesus estabelece o princípio da oração em secreto. Por quê? Porque oração, em primeiro lugar, é buscar a Deus, tá? Então, os crentes precisam ser ensinados, em primeiro lugar, a orar em casa. Os crentes precisam ser ensinados que o culto é a manifestação da espiritualidade no secreto. Sabe aquela frase que se ajoelhe diante de Deus para ficar em pé diante dos homens? Alguma coisa assim, quem se ajoelha no secreto fica em pé em público, alguma coisa assim. É fato, não é? Então, se o nosso culto coletivo é frágil, é fraco, falta fervor espiritual no culto coletivo, é porque nos falta fervor no secreto. Parece que em algum momento nós invertemos as coisas e nós passamos a ir ao culto para buscar algo para trazer para casa, quando na realidade o culto é a Deus, não é? Então eu vivo uma espiritualidade em casa, no meu secreto, no meu particular, para que quando eu for ao culto eu manifeste no culto aquilo que eu vivo com Deus no dia a dia. Por isso que é adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar, não é? É fora das dimensões do templo. Muito bem. A oração do Pai Nosso nos mostra o valor do altruísmo e a relevância do princípio da reciprocidade, bem como a necessidade magna de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida, não é? Então, a oração do Pai Nosso é um convite para vivermos uma vida espiritual intensa diante do Senhor por meio da oração. Jesus ensina a respeito da oração, tópico 1. Jesus é o nosso referencial em tudo. Uma verdade maravilhosa na vida do cristão é o fato de poder ter em Cristo
o seu referencial por excelência. Se somos seguidores do Mestre, devemos sempre fazer todas as coisas do mesmo jeito que Jesus faria em nosso lugar. 1 Pedro 2,21. E por isso ele nos deixou o exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. Não é? Então Cristo, ele foi referência de tudo para os discípulos e para nós, inclusive no orar. Lucas 11:1, Jesus está orando e eu queria estar lá para ver a cena, porque a ideia que o texto está escrito nos faz entender mais ou menos que Jesus está orando e os discípulos estão meio que cochichando entre si e meio que olhando ele acabar de orar, porque quando ele acaba de orar, os discípulos chegam até ele e falam para ele: ensina-nos a orar. Os discípulos não pediram para Jesus: ensina-nos a curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, dar visão aos cegos, audição aos surdos, fala aos mudos. Não, eles pediram: ensina-nos a orar. Por diversos lugares na Bíblia, você vai encontrar Jesus se retirando do meio do povão para orar em secreto. Você vai encontrá-lo orando com os discípulos, mas muitas vezes era só ele e o Pai. Não apenas no Getsemane. Não, em muitas outras ocasiões, como, por exemplo, depois da multiplicação de pães e peixes, quando ele manda os discípulos ir atravessar o mar e ele sobe sozinho ao monte para orar. Jesus é um exemplo para nós de uma vida de oração, de uma vida secreta com Deus em oração. Uma oração que nos ensina a viver. A oração do Pai Nosso vem acompanhada de uma série de instruções importantes acerca de como devemos nos portar nos momentos em que oramos. E também, mediante o seu conteúdo, ela nos ensina a viver. Essa oração, em cada conjunto de palavras, revela verdades bíblicas maravilhosas e que nos orientam quanto a como devemos proceder no dia a dia, como também nos relacionarmos com Deus. Aqui você vai encontrar 6 pedidos, 6 expressões que muito tem a nos ensinar. Primeiro, devemos orar evitando a publicidade do ato, né? Eu digo sempre que tem oportunidade, a coisa mais discrepante, mais incoerente que existe é live no monte. Porque a ideia do monte é você ir para um local reservado. Se a gente fosse ser literal mesmo, no sentido da coisa, não deveria nem levar celular para o monte. Porque a ideia é sair de todo o conforto. Ir para o monte, levando cobertor, garrafinha d'água, colchão e celular com Wi-Fi, com 4G, com 5G, é hora em casa. Não muda nada, só mudou o ambiente. A ideia do monte é um lugar completamente isolado de qualquer conforto humano para ficar sós com Deus. Então é coerente com um ambiente que é para ser secreto, ele ser publicado para todo mundo ver: eu estou no monte. Então, não fazer publicidade, não é? Não fazer uso de vãs repetições para esticar as orações. Então, oração não é reza, tá? Oração não é repetição de palavras, oração é uma conversa. Então, você imagina se você chega para uma pessoa, um amigo, e começa a conversar com ela e começa a repetir as palavras, não é? Não vai ser legal, não vai ser bacana, não é? A oração em oculto, quanto a oração sem repetições, vãs, são conselhos que evidenciam o zelo de Deus pelo exercício da oração verdadeira, que é a busca da alma do homem pela plena comunhão com Deus. Então, oração, anota aí, pega a caneta, papel, anota aí. Oração, escreve aí. A prioridade da oração é buscar, contemplar, absorver a presença de Deus. Meu Deus. Jeremias 29:3. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isso é oração. Isso é uma vida de oração. Então, oração é buscar a Deus em primeiro lugar. Veja que a oração do Pai Nosso começa em Pai Nosso. Deus é em primeiro. Buscar a Deus em primeiro lugar. Talvez você esteja se perguntando:
Como assim a oração secreta? Não é que estejamos nos referindo a uma oração feita às escuras, né, às escondidas, não é? Para que o efeito não seja ouvido por ninguém, nem invalide, né, os seus efeitos, né? Uma vez a gente estava na igreja orando e uma irmã começou a orar e ela começou a citar nome de pessoas pelas quais ela estava orando e detalhes pelos quais ela estava orando. Tá separando, ficar brigando com o marido. A pastor foi lá e orientou a irmã, é preciso ter esse cuidado, não é? Mas havia uma ideia entre nós, assim um pouco mais antigos aí, de que você tem que orar baixo, né? Tomar cuidado com o que você ora, porque o inimigo pode, né, atrapalhar a sua oração. Então é melhor orar caladinho, orar quietinho. Então há o momento da oração silenciosa, você e Deus ali, né? E há o momento de explodir em oração. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala de clamor, clamor é grito. Clamor é clamor, é brado, alto, tá? Agora, a oração secreta não é por conta disso, não é por conta de que se ela for pública ou se ela for em volume alto vai perder o efeito. Não, ela é secreta por tratar-se de algo íntimo e pessoal, uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. Então, essa oração ela é secreta porque o maior desejo da nossa alma é alcançarmos maior intimidade com Deus. E intimidade fala de secreto, fala de porta fechada, senão não é intimidade, não é? Fala do privado, não é? Senão se torna algo público, coletivo. E lembra o que eu disse no início da aula. A manifestação da espiritualidade no coletivo deve ser resultado de uma vida espiritual privada, secreta, e não o contrário. Não é a oração coletiva que te levará a orar secretamente no quarto. Não, é a oração secreta no quarto que te dá autoridade para orar em público, para orar pelas pessoas, para orar com a igreja e pela igreja. Meu Deus! Há momentos onde oramos em lugares com muitas pessoas, como nas igrejas e tal, mas também precisamos separar momentos de oração solitária e secreta. Aquela onde não há espaço ou aquela onde há espaço só para o cristão e Deus, que nos ama, nos ouve, não é? Então, é muito importante essa oração secreta, ela diz muito porque a oração no coletivo, nós somos levados a orar, né? Então você já está ali, vamos orar, vamos orar. Agora, essa oração, quarto, portas fechadas, ela diz muito sobre a nossa sede, não é? Então, a intensidade da nossa busca revela o tamanho da nossa sede. Meu Deus! Ô glória! Você entendeu? Então, para eu orar em secreto, eu tenho que preparar, eu tenho que organizar meu dia, não é? Isso diz muito. Lembra que, se a gente olhar a história de pessoas de 30, 40 anos atrás, as pessoas oravam 3 horas por dia, 4 horas por dia, jejuavam 3 dias, 3 noites, né? O mundo mudou, não é? As pessoas muitas vezes trabalhavam de segunda a sexta, não é? Era aquela coisa, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Hoje, os horários de trabalho são todos malucos, né? Quantos dos nossos irmãos trabalham por aplicativos, quer dizer, trabalha a qualquer hora está trabalhando, não tem essa de hora extra, de sábado, domingo, feriado, nada. Então hoje é muito mais difícil você reservar tempo para orar. Como se não bastasse, você tem todas as facilidades do mundo dentro de casa. Não é só a TV, você tem internet, você tem o celular, você tem o Wi-Fi, você tem tudo. Então eu costumo dizer que no mundo que nós vivemos hoje, você reservar meia hora que seja no seu dia, 10 minutos que seja, equivale a 1 hora de 30, 40 anos atrás. Por quê? Porque você está abrindo mão de muita coisa, de muita distração. Não é abrindo mão do pecado. Abrir mão do pecado é mais fácil do que abrir mão de distração. Porque o pecado em si já está claro, é pecado, não quero, vou me afastar, mas a distração não é pecado. O pecado você olha e fala assim, isso aí é pecado. E não é? Internamente, conscientemente, você já internaliza aquilo, é pecado, tem que... E o que é distração? Você fica dizendo para você mesmo, mas é tão bom. Ê, sofazinho abençoado. Ê, Netflix do céu, com os filmes gospel, com os filmes da hora.
Ei, Wi-Fi abençoado! Né? É distração, não é pecado. E esse que é o problema. Muitas vezes o que nos leva para distante de Deus não é o pecado, são as distrações. Meu Deus! Não é só o pecado que nos afasta de Deus, as distrações também. Porque as distrações, quando elas assumem o controle da nossa vida, nós deixamos de buscar a Deus. Nós deixamos de cultivar uma vida espiritual. Então, o mesmo cuidado que temos para não pecar, devemos ter para que as distrações não nos dominem, não nos controlem, a ponto de não termos tempo para Deus. Meu Deus. Os principais ensinos da oração do Pai Nosso. É uma oração altruísta, não é? Tem algumas palavras aqui que definem o altruísmo, que não é uma palavra muito do nosso vocabulário. Bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, não é? Amor, desinteresse, entrega, generosidade. Não é? Então, veja que a oração do Pai Nosso já começa assim: o Pai é nosso, o Pai não é meu, não é teu, é nosso. Ele é tão meu quanto teu, mas é nosso. A ideia é do coletivo. Fica meio esquisito o jeito de falar, né? Mas a ideia é do coletivo, o Pai é nosso. Porque quando eu penso no coletivo, eu entendo que eu não estou orando só por mim, estou orando também por todos. A oração não pode ser um exercício de egoísmo. Por isso que o Pai é nosso, o pão é nosso. Ô glória, não é? Não nos deixe cair, não é? A ideia está no coletivo aqui, não é? Porque essa era a ideia de Jesus, praticar o amor. E uma das formas mais lindas de amar alguém é orando por ela. Meu Deus! Não é? Estude um pouquinho sobre intercessão, o poder. Lê esse livro, é um livro antigo, eu li há muito tempo, vou até baixar ele para ler de novo. Leia O Poder da Intercessão. Marca isso aí. Uma das maiores provas de amor por alguém é orar por ela. Há poder na oração. Né? E a oração deve ser muito mais um exercício de intercessão, orar pelos outros do que por si mesmo. Essa é a ideia da oração. Há um princípio também da reciprocidade. Outro elemento que nos chama a atenção na oração do Pai Nosso é a incisiva aplicação do princípio da reciprocidade. Perdoa-nos como nós perdoamos. Perdoa-nos como nós perdoamos. Fiquei pensando nisso essa semana, vou até gravar um vídeo específico sobre perdão. Talvez aqui esteja o motivo porque a oração do Pai Nosso não tem sido feita por muitos cristãos. Porque quando chega aqui, trava. Por quê? Porque nem sempre estamos dispostos a perdoar quem nos ofende. Mas Jesus está ensinando aqui que o perdão de Deus a nós está condicionado, o perdão diário, não o perdão para a salvação, mas o perdão diário que nós precisamos todos os dias, porque pecamos, erramos todos os dias, está condicionado à nossa disposição em perdoar quem nos ofende. A ideia é: você merece ser perdoado por Deus? Todas as vezes que você pensar sobre alguém que te ofendeu ou que te ofende diariamente, ele não merece o meu perdão. Lembre-se que nós não merecemos o perdão de Deus, mesmo assim ele nos perdoou em Cristo e está pronto para nos perdoar todos os dias, se nós estivermos dispostos a perdoar quem nos ofende. Isso aqui é extraordinário, porque perdoar quem nos ofende independe do pedido de perdão do ofensor. Meu Deus do céu, independe. Jesus não diz assim, a oração não diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos quem nos pede perdão. Não! Gente, isso é forte. O pessoal pensa que na graça a coisa ficou mais... Não, a coisa complica, o canal fica mais estreito. Porque a oração não diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos pedem perdão. Não!
como perdoamos quem nos ofende. E olha aqui. Perdoamos, cadê os professores de português? Perdoamos. Ação contínua, permanente. Quem nos ofende? Nos ofende quando? Agora. E amanhã? Ofende, 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 ofende. Porque a graça é assim. Lembra onde abundou o pecado, superabundou a graça? Graça é assim, é uma fonte interminável. Não há ofensa que seja páreo para graça. E quanto mais ofensa, mais graça, mais graça, mais graça. Essa é a ideia. Quanto mais ofensa, mais perdão, mais perdão, mais perdão. Hã? E aí? Se eu estou disposto a perdoar, eu posso ficar tranquilo. Por quê? Porque eu estou habilitado para ser perdoado por Deus pela minha disposição em perdoar quem me ofende. Independente se a pessoa para de me ofender, se ela pede perdão ou não. Por quê? Porque perdoar tem a ver com libertar. Tem a ver com livrar-se do peso. Quando você não perdoa, é como se você estivesse carregando um fardo pesado. Aquela pessoa que te ofende, que você não perdoa ela, independente se a ofensa continua ou não. É como se ela estivesse presa a você. E porque você não perdoa, você vai dormir pensando nela. Come pensando nela ou deixa de comer por causa dela. Experimenta perdoar. Quem vai ser liberto é você. Oh, glória a Deus. Ah, se você entender isso. Se você perdoar o ofensor, a ofensora, quem vai se libertar é você. É você que vai parar de carregar quem mais te ofende na tua memória, no teu coração, sentimento de vingança, a angústia tomando conta de você. Você está ficando doente. Jesus está ensinando, perdoa, livre-se desse fardo. Livre-se, fica tranquilo. Ah, mas ela, não sei o quê. 1 Pedro 2, se não me falha a memória, nós devemos ser como Jesus, que quando injuriado, não era injuriado, mas entregava aquele que julga corretamente. Pronto, fica tranquilo, só perdoa. Pensa nisso. Entenda essa lição sobre perdão. É Deus também que nos livra do mal. Deus permite que passemos pelas provas e adversidades, porém não nos tenta, tá? A ideia de Deus aqui, com a provação, não é nos derrubar. Vamos entender isso aqui. Livra-nos do mal. Quando ele diz aqui, livra-nos do mal. O que é esse livra-nos do mal aqui? Tá? O que é esse livra-nos do mal aqui? Tá? É que ele nos livre de uma queda permanente. É que ele nos livre de um laço que nos arraste para o abismo a ponto de não conseguirmos mais nos levantar. Porque essa é a estratégia de Satanás para mim e para a tua vida. Enquanto a prova, o teste, o experimento, a tentação da parte de Deus, né? Tentação lá em Tiago tem a ver com teste, prova, experimento. Tem a ver com o fortalecimento da nossa fé, com o amadurecimento da nossa vida espiritual. Tem a ver com nos levantar. A tentação pela parte do inimigo é o contrário, quer nos derrubar. E não é apenas nos derrubar, uma quedinha, não! É nos derrubar permanentemente. É uma queda que a pessoa não consegue mais se levantar. Lembra do filho pródigo? A coisa mais linda da história do filho pródigo é quando ele diz, levantar-me-ei. Ah, quantos filhos pródigos perderam essa vontade. Sofreram uma queda tão brusca que não consegue se levantar mais. Você já deve ter conversado com alguém que está fora da igreja. Que a pessoa simplesmente, alguns nem percebem, estão caídos. E a graça? A graça continua com o braço estendido, mas a pessoa não consegue. Porque a ovelha ferida você vai atrás. Filho que se perde, filho que vai embora, tem que voltar. E não é que tem que voltar fisicamente, é espiritualmente.
A recuperação do filho pródigo está no chiqueiro, quando ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pequei contra os céus e contra ti. Quando ele diz isso, pronto, a força, o vigor é restaurado. Por isso que Jesus diz, ora desse jeito, não nos deixe cair em tentação, porque o inimigo anda à espreita, procurando a quem possa tragar. Tragar ali é devorar, devorar a fé. Não é matar fisicamente, é matar espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia. E por isso nós devemos orar, porque é Deus que nos livra do mal. A glória e o poder pertencem a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Então, como nós já vimos aqui, tem 3 pedidos, não é, relacionados a Deus e 3 relacionados a nossas necessidades pessoais. Porém, todos os pedidos são feitos ao Pai. Oh, glória a Deus. Deus em primeiro lugar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O nosso propósito deve ser glorificar a Deus. E mesmo os nossos pedidos devem ser para a glória de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando Jesus iniciou a oração, as seguintes palavras foram proferidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa revelação, essa expressão revela uma impressionante profundidade, já que na língua hebraica o nome revela muito acerca do possuidor. Quando falamos santificado seja o teu nome, estamos nos comprometendo com a ação de santificação do nome precioso do nosso Pai. Então, santificado seja o teu nome. É o meu compromisso em viver uma vida que demonstra a santidade de Deus para as pessoas. Que a minha vida santifique o teu nome. Que a minha vida glorifique o teu nome. Que a minha vida, o meu comportamento seja uma demonstração da tua santidade. Meu Deus. É chegado o reino. O reino divino é a demonstração do poder de Deus em ação. Aqui tem 2 aspectos. A dimensão presente e futura. Tá? Então, venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O reino de Deus é o reino de paz, justiça e alegria. Nós devemos focar a nossa oração no reino, na manifestação do reino de Deus, agora e também no futuro. A manifestação do reino de Deus. A igreja é a expressão do reino de Deus na terra. E cada um de nós devemos ser a expressão do reino de Deus para o mundo. Os valores do reino. O que é venha o teu reino? É a manifestação dos valores do reino. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É a manifestação do reino. Aonde a igreja chega, o reino chega. E aonde o reino chega, a mudança, a transformação, a milagre, a salvação, a paz, a justiça, a alegria. Por isso que o cristão não pode se alegrar com a injustiça. Pelo contrário, o cristão deve denunciar as injustiças. Por isso que o cristão é chamado a ser pacificador. Por isso que o cristão é chamado a viver uma vida alegre, alegre, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. E é uma alegria interessante porque a alegria é contagiante. A paz é promovida e a alegria contagia. Esses são os valores do reino. E por onde nós passarmos, na escola, na faculdade, na vizinhança, na família, nós devemos manifestar no nosso dia a dia os valores do reino. Por isso que quando venha o teu reino, quando os valores do reino são manifestados pela igreja na terra, a sociedade sente o impacto. A sociedade, como lá em Efésios, lá em Atos, melhor dizendo, no capítulo 19, se não me falha a memória, o que vai acontecer em Éfeso, um lugar promíscuo, imoral, corrupto, mas pela pregação do evangelho, o comportamento das pessoas mudaram e a cidade sentiu um impacto. Nós devemos orar esta oração sim, todos os dias, não como uma repetição, não palavra por palavra, mas estes são os princípios que devem reger a nossa vida de oração. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus abençoe os seus negócios, seus sonhos, que este ano, que começa tão conturbado, seja também um ano de provisão de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe.